Olá, sejam bem-vindos à segunda aula da semana radiointensiva de radiologia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a você por me acompanhar nessa empreitada, você que é um entusiasta da radiologia, estudante da área de saúde, profissional, seja muito bem-vindo nessa nossa segunda aula. Eu recebi muitas sugestões por e-mail, por direct no Instagram, as pessoas solicitando que eu modificasse essa segunda aula, gravasse para vocês os padrões básicos da imagiologia torácica. Bom, o que eu fiz então? Para ser bem democrático, fui lá, fiz uma enquete no Instagram e falei: o que vocês querem que eu grave? Tórax ou abdômen? A grande maioria escolheu o abdômen. Então, sendo assim, a aula de abdômen, seguimos o cronograma, fico devendo os padrões básicos do tórax. Prometo que em uma próxima oportunidade estará disponível para todos. Vou elaborar alguns casos clínicos e aí eu acho que vai ficar muito mais palatável também. Tá? Vou ter um pouco mais de tempo para fazer isso. Bom, você que me acompanhou na aula de ontem, nós vamos falar agora de abdômen. Abdômen, pessoal, é um pouco mais complexo do que tórax. Por quê? Porque nós temos uma grande variedade de métodos de imagem que evoluíram nos últimos anos. Tá? Alguns métodos eles deixaram de ser utilizados, foram substituídos por métodos mais elaborados, que apresentam benefícios maiores, sensibilidade maior, uma especificidade maior. Então, para avaliação do abdômen, como nós temos várias vísceras sólidas e uma conjectura também de estruturas anatômicas, eu vou reduzir essa aula para avaliação do abdômen por dois métodos, radiografia e tomografia. Porém, nós temos aí alguns outros métodos de imagem, como ultrassonografia, endoscopia, colonoscopia, retossigmoidoscopia, que são métodos de imagem muito mais sensíveis para determinadas situações clínicas, tá? E aí, quando a gente fala de radiografia e tomografia, a gente está restringindo essa avaliação por imagem à interação física das densidades e estruturas anatômicas à radiação, tá? Então eu preciso entender que existe uma técnica para cada método e que essa técnica eu vou ter imagens diferentes das mesmas estruturas. Então, na radiografia, eu tenho uma limitação das vísceras sólidas. Eu vejo tudo isso como densidade de água, certo? Porém, a radiografia, ela apresenta uma sensibilidade muito alta para avaliar o padrão gasoso. Então, se eu estou ali pesquisando pneumoperitônio, que é o abdômen agudo, sinal de Higler, que é sinal de dupla parede, se eu estou avaliando obstrução intestinal, dilatação de alça, a radiografia é muito sensível. Tá? Então, no caso do abdômen agudo perfurativo e obstrutivo, a radiografia ela se apresenta uma sensibilidade muito alta para se fazer diagnóstico. Tá bom? Tomografia também faz? Faz também. Tá? Porém, nós temos uma questão a se pontuar, que é a disponibilidade de tomografia. É muito menor do que a disponibilidade nas radiografias. Então isso a gente também precisa pensar qual é o contexto que eu estou inserido para determinada situação. Tá bom? Uma outra característica positiva da radiografia é a avaliação de densidade cálcica. Então, ela tem uma sensibilidade alta para avaliação de calcificações. Aí eu tenho calcificações que impactam no diagnóstico, tem repercussão clínica, calcificações como calcificação vascular, de aorta, calcificação das litíases renais, colelitíases, do pâncreas, pancreatite crônica, tá? Eu consigo visualizar dependendo do grau de calcificação dessas lesões.
Isso não significa que eu vou visualizar em toda a radiografia litíase renal? Não. Dependendo da composição desse material, eu não visualizo, tá? Então, assim, é por isso que a tomografia, por ela apresentar um coeficiente de atenuação muito mais sensível, eu tenho uma escala de HU que varia de 0, que é água, a mais 1000, que é densidade de metal, de meio de contraste, passando por 800, que é osso, até menos 1000, que é ar, eu tenho uma sensibilidade maior. Então ela se torna padrão ouro nesse sentido, tá? Porém, a gente consegue avaliar pela radiografia alguns tipos de calcificações renais, tá? Alguns tipos, não são todas. Uma outra indicação da radiografia é a avaliação de metástases. Então eu tenho lesões ósseas metastáticas, líticas, na grande maioria, que eu consigo analisar e interpretar essas imagens, tá? Uma outra característica também é a avaliação do músculo psoas. Então, se eu tiver alguma massa, metástase no psoas, eu consigo visualizar isso, tá bom? Então essas são as principais indicações da radiografia. A tomografia, ela tem uma sensibilidade muito boa para avaliação das vísceras sólidas, principalmente quando a gente utiliza meio de contraste iodado. A gente consegue avaliar também todas as alterações vasculares através da tomografia computadorizada. Então o exame angiotomográfico da região abdominal, ele se faz útil, né, para esse estudo das principais alterações vasculares, aneurismas, trombos. A gente avalia muito bem com a tomografia computadorizada, tá? Uma outra indicação da tomografia computadorizada é a avaliação das alças intestinais. Então, se o ultrassom ele apresenta um ponto negativo, que é para se avaliar as alças, a tomografia a gente já consegue avaliar bem as alças. Então avalia o comportamento das alças, se eu tenho obstrução, qual é o nível de obstrução, tá? Se eu tenho alguma massa. Então ela é extremamente útil para a avaliação do intestino, tá? Avalia também fígado, a gente consegue topografar a lesão, né? Qual seria o segmento hepático. A gente consegue, ela não é muito boa para avaliação de vesícula, a ultrassom é melhor, então existem algumas limitações. O meu objetivo aqui é mostrar o que a gente vê com cada método, tá? Qual é a estrutura anatômica que a gente consegue avaliar melhor com cada método. Então vamos lá? Vamos começar então pela técnica. Então a radiografia de abdômen, a principal técnica, que são as incidências solicitadas para avaliar o abdômen, são divididas em 3 tipos. Então, a incidência AP em ortostático, que é em pé, e decúbito dorsal, que a gente vê aqui na imagem, que é um paciente deitado com a barriga para cima. Essa são as principais incidências do abdômen e é amplamente utilizada para estudo de abdômen agudo. Estas duas. Por quê? Porque a gente consegue comparar o comportamento gasoso dentro das alças, fora das alças, gás livre na cavidade peritoneal ou retroperitoneal, tá? A radiografia em perfil com raios horizontais, decúbito lateral esquerdo com raios horizontais, ela é uma variante para aquele paciente que às vezes não consegue se submeter à radiografia em ortostático, devido à dor aguda, dor intensa, incapacidade de locomoção, um pós-operatório. Então a gente pode lançar mão dessa incidência para poder avaliar com mais cuidado o comportamento gasoso, porque o gás ele tende a elevar, a subir. Então a gente consegue avaliar o comportamento gasoso, tá bom? Bom, em relação às densidades, então osso é branco, metal é branco, são estruturas radiopacas, tá? Nessa radiografia eu não tenho metal, mas eu tenho osso e eu tenho aqui, ó, na topografia renal, um cálculo, tá? Uma litíase renal. Litíases renais que tem essa característica mais radiopaca, geralmente tem composição por oxalato de cálcio, tá? Porém eu tenho outras composições
que se torna-se radiotransparente. O que é uma imagem radiotransparente? Imagem radiotransparente é uma imagem que eu não consigo visualizar. O gás, por exemplo. Tá? Então o gás no reto aqui, por exemplo, ó, ele se apresenta escuro. Então é uma característica radiotransparente. Tá? Aí eu tenho densidade de gordura, a gordura abdominal, né? Eu tenho a avaliação de partes moles aqui, por exemplo, eu tenho o parênquima hepático aqui, ó, tá? Então são algumas densidades básicas que a gente precisa conhecer para interpretar os padrões anatômicos, tá bom? Aqui eu trouxe uma imagem para mostrar a relação das estruturas anatômicas. Então, novamente, ó, então aqui eu tenho o fígado, ó, fígado. Aqui eu tenho o estômago. Aqui eu tenho o intestino, e aqui o intestino grosso, ele está bem desenhado, tá? Essa imagem aqui, ó, é o baço, certo? Rim estão aqui na região paravertebral, certo? Se eu tiver muito gás no intestino, eu não vou conseguir visualizar tão bem os rins, tá? Mas aqui eu tenho o seco, tá aqui. Aqui eu tenho cólon ascendente, flexura hepática, cólon transverso, flexura esplênica e cólon descendente, e por fim sigmoide, cólon sigmoide e reto, tá? Essa é uma radiografia padrão de abdômen. O que não pode, em relação à técnica, ficar de fora dessa radiografia, tá? Seria excluída da interpretação e da análise, né? Da análise e interpretação. Ó, bases pulmonares são importantes serem inclusas na radiografia, tá? Eu tenho aqui também as faixas de subcutâneo de gordura, certo? Que estão paralelas aqui a pelve, a crista ilíaca, direita e esquerda, e também a sínfise púbica. São estruturas que devem ser incluídas na avaliação da radiografia. A gente também pode dividir essa sistematização para avaliar por quadrantes. E aí eu tenho 9 quadrantes, tá? Que cada quadrante desse comporta estruturas anatômicas. Então aqui só a nível de exemplo aqui, no hipocôndrio direito eu tenho fígado e vesícula biliar. No hipocôndrio esquerdo eu tenho estômago e baço, tá? Então eu tenho a região epigástrica, região umbilical, região hipogástrica, fossa ilíaca direita, lombar esquerda. Cada uma dessas regiões podem ser divididas para que a gente possa analisar com mais cuidado as alterações que nela se encontram. Olha só, aqui uma radiografia localizada, só para a gente poder entender a topografia dos órgãos, das vísceras sólidas, tá? Pâncreas, ele está mais central, aqui, pautado em 3. Eu tenho parênquima hepático, tá? Fígado. Se eu não tiver lesão de vesícula, como o gás no sistema portal, eu não vou visualizar vesícula biliar, tá? E aqui a topografia do baço, tá? Aqui, certo? No hipocôndrio esquerdo. Aqui, novamente, mais uma radiografia para a gente poder entender. Quando a gente tem pouco gás nas alças, a gente consegue ver a sombra dos rins, rim direito, rim esquerdo. Aqui eu teria a topografia das adrenais, topografia da vesícula biliar, ureteres, a gente não visualiza também, tá? Essas regiões pontilhadas aqui. Aqui bexiga, ó, bexiga, certo? Principalmente se a bexiga estiver líquida, né? Composição líquida, estiver cheia. E aqui o 6 aqui é o reto, que pacientes normais tem que ter gás, tá? Aqui a avaliação óssea, então aqui eu tenho o ilíaco, né, ou a hemipelve esquerda,
tá? Aqui eu tenho a região da sínfise, aqui o isquio, certo? Aqui é o ligamento inguinal que passa aqui. Aqui eu tenho o forame obturado. E essa linha pontilhada é uma linha que a gente utiliza para avaliação de fratura de colo de fêmur, que é a linha de Shenton, tá? É uma linha de sistematização para análise das fraturas do colo de fêmur. Ela estará obliterada quando eu tenho fraturas do colo de fêmur, certo? Mais uma avaliação. Aqui eu tenho o último par de costelas, né? As costelas flutuantes. Aqui eu tenho o 2, o psoas, tá? O músculo psoas, então ele tem essa característica aqui, essa sombra, né, do músculo psoas. Eu tenho o corpo vertebral, 4 aqui em laranja os pedículos, 5 o processo transverso, né, das vértebras lombares, ó, são maiores aqui, tá? 6 aqui eu tenho o processo espinhoso, que está aqui, que está aqui, que está aqui, tá? 7 eu tenho o sacro, 8 o cóccix, 9 crista ilíaca, 10 articulação sacroilíaca, 11 e 12 os fêmures direito e esquerdo, tá bom? Então essa é a avaliação anatômica da radiografia de abdômen. Aqui eu já tinha dito em relação às alças, tá? Estômago e alças intestinais do cólon. Delgado geralmente a gente não visualiza, a não ser que eu tenha obstrução de delgado, e existem algumas sistematizações para avaliar o limite, né, de obstrução de alças de delgado, cólon e seco, né, que é 3, 6, 9 para cada um desses. Isso aqui, isso é uma aula de sistematização de avaliação. Na tomografia, tá? Então a tomografia ela tem uma sensibilidade maior para avaliação vascular, avaliação das vísceras sólidas. Então vamos nos ater a essa avaliação, tá? Então a gente sabe o que é um corte axial. É um corte que divide a estrutura anatômica em superior e inferior. E aqui eu vou usar a mesma técnica da aula de tórax, que é o que? Ó, direito e esquerdo, região anterior, região posterior. É assim que a gente caracteriza a visualização anatômica na tomografia. Tá? Aqui eu tenho cortes sagitais, tá? Que dividem a estrutura anatômica em direito e esquerdo, tá? Então da direita para a esquerda. E aí eu tenho uma avaliação anatômica, precisa entender, né? Precisa estudar, precisa caracterizar a anatomia no plano sagital. Eu tenho também os planos de corte coronal, que divide o corpo em anterior e posterior, tá? Da região anterior para a região posterior, certo? Olha lá. Então aqui eu tenho um plano de corte coronal, certo? A nível de parênquima renal, estou vendo aqui os rins, pegando também coluna lombar, certo? É uma janela de partes moles, tá? Então eu tenho aqui subcutâneo, ó, esse aqui é o tecido subcutâneo, ele é mais hipodenso do que as partes moles, que é a densidade de água, então essa densidade de água, né? Certo? Aqui de gordura, aqui de ar, aqui osso, certo? Essas são as densidades básicas que a gente consegue caracterizar melhor aqui em relação ao coeficiente de atenuação, por exemplo. Aqui eu vejo que eu tenho diferença de contraste entre o córtex renal e a medula renal, tá? Porque está contrastado aqui e é uma fase córtico-medular. Estou pegando apenas o córtex e não a medula contrastada, tá? Uma fase arterial cortical renal. Aqui eu tenho fígado, aqui eu tenho estômago, baço, aqui eu tenho deixa eu só apagar aqui.
Ó, aqui eu tenho os pilares diafragmáticos, tá? Aqui eu tenho psoas. Aqui eu tenho rim, medula renal. Aqui eu tenho o cólon descendente, ó. Isso aqui é gordura abdominal, tá? Intraabdominal. Aqui eu tenho os músculos da parede abdominal, ó. Então, oblíquo externo, oblíquo interno, transverso do abdômen, certo? Aqui eu tenho o músculo psoas, um corte coronal também, sequenciado, né, mostrando a parte posterior para a parte anterior. E aqui eu tenho, ó, em vermelho, a aorta, né, uma transição da aorta tóraco-abdominal. Aqui eu tenho a aorta abdominal com o seu ramo para a artéria renal esquerda. Aqui eu tenho um ramo mais inferior da aorta abdominal com uma bifurcação para a artéria ilíaca direita. Aqui eu tenho a veia cava em azul, tá? A veia cava inferior, que drena o sangue dos membros inferiores e abdômen para o átrio direito. Aqui eu tenho a veia cava inferior junto com uma veia renal, tá? Direita. Aqui eu tenho um corte axial sequenciado também, tá? Pra gente avaliar um pouco das estruturas vasculares. Então eu tenho aqui a aorta abdominal. Aqui na frente da aorta eu tenho o esôfago, aqui, tá? Aqui eu tenho a parte do diafragma, platô diafragmático, certo? Aqui o fígado, tronco celíaco, artéria mesentérica superior, tá? São os ramos que emergem da aorta abdominal. Então, tronco celíaco, que se divide em 3 partes: artéria hepática, gástrica e esplênica. E aí depois eu tenho a artéria mesentérica superior, depois as artérias renais e depois a artéria mesentérica inferior. Então aqui, pegando o tronco celíaco, ó, artéria hepática, tá? O tronco celíaco aqui e a artéria hepática. Aí eu tenho aqui o tronco celíaco e a artéria esplênica, aqui, ela está indo para o baço, aqui, ó. Depois eu tenho a artéria gástrica esquerda e, nessa visão um pouco mais inferior, parte da esplênica também, tá? São os 3 ramos do tronco celíaco, tá? Arterial, vistos no corte sagital dessa forma, ó, tronco celíaco. Aqui eu tenho, né, ó, a visualização da aorta torácica, né, tá na região do tórax, depois a aorta abdominal. Aí eu tenho o tronco celíaco, mesentérica superior, certo? E aqui a parte da aorta aqui, a resolução da tomografia os cortes aqui não são cortes tão finos, então eu não consigo visualizar a parte das artérias renais e nem a mesentérica inferior, tá? Aqui eu tenho o parênquima hepático, estômago, aorta, baço, tá? Baço que está ali numa localização de 9º, 10º, 11º arco costal. Eu tenho aqui cólon, aqui duodeno, alças de Delgado, estômago, fígado, vesícula biliar. Ela tem essa característica mais hipodensa porque é densidade de água, né? Aqui veio a porta, aorta, aqui o baço, pâncreas, tá? Pâncreas, aqui o baço, aqui a parte da cauda do pâncreas e aqui o corpo do pâncreas, tá? Ó, aqui o pâncreas, essa região, tá? Então fígado, vesícula,
pâncreas, baço. Aí aqui, mais escuro, gordura abdominal, tá? Intraabdominal, certo? Aqui parte do duodeno, certo? Aqui um corte coronal mostrando fígado, vesícula, veia porta. Aí eu tenho aqui os ductos biliares, ó. Ductos biliares, tá? E aqui parte do duodeno. Aqui os ductos biliares, ó. São estruturas hipodensas que formam a tríade portal, né? Junto com a veia porta, artéria hepática e as vias biliares, constituindo a tríade portal, tá? Então, a tomografia, geralmente as vias biliares, elas normais, não são visíveis ou tão visíveis assim pela tomografia computadorizada, tá? Fazendo assim a ultrassonografia ou até a ressonância magnética como um exame para avaliação dessas estruturas, certo? Aqui eu tenho a região musculatura, né? Então eu tenho, ó, oblíquo externo, oblíquo interno, tá? Transverso do abdômen e aqui o músculo reto abdominal, certo? Aqui eu tenho fígado, rim, veia cava inferior, certo? E aqui veia renal esquerda, aorta abdominal, baço, tá? E aqui as alças intestinais. Aqui eu tenho o processo uncinado do pâncreas, certo? Aqui no corte coronal a gente visualiza, vou focar aqui na parte dos rins, tá? Então eu tenho o rim direito, dividindo o rim em cálices renais e o córtex renal. E aqui a pelve renal, tá? Em relação à veia cava inferior, a veia cava inferior ela tem essa estrutura alongada, tá? Veia cava inferior, veia renal direita, veia renal esquerda. Passa na frente da artéria renal esquerda e aorta, tá? Aqui a musculatura. Em relação à segmentação hepática, como que a gente faz a segmentação hepática? Pelos métodos de imagem. Pela radiografia? Não. Pela ultrassom e pela tomografia. Aqui eu vou mostrar para vocês como que a gente divide os segmentos hepáticos, tá? Pela tomografia computadorizada. É importante que a gente faça uso de meio de contraste. Por quê? Porque o território hepático ele é dividido pelas veias hepáticas e veia porta, certo? Então a gente divide, a gente caracteriza esses segmentos hepáticos pela vascularização, tá bom? Então aqui eu tenho, olha só, veia cava inferior, aqui em azul as veias hepáticas drenando para a veia cava inferior, certo? Dividindo então o fígado em lobos, né? Então a veia hepática direita, média e esquerda, que divide aqui o fígado em lobo direito e lobo esquerdo é a veia hepática média, tá? E eu tenho a veia porta aqui em roxo, dividindo então os segmentos em segmentos superiores e segmentos inferiores, tá bom? Essa segmentação ela é dada à luz de Quinault, tá? Que foi um médico cirurgião do sistema hepatobiliar que caracterizou dessa forma. Então a gente tem lá segmentos hepáticos são unidades anátomos funcionais, a divisão é dada por vasos sanguíneos. Então a vascularização, veias hepáticas
e veia porta. Ramo ascendente, esquerdo e ramo direito. Olha lá. Então a primeira coisa que a gente faz é encontrar o segmento 1. Tá? O segmento 1 é o segmento do lobo caudado. Tá? Então, o que divide o segmento 1 dos outros segmentos? A divisão é dada pela veia cava inferior e o ligamento venoso, certo? Então, olha lá, eu tenho, então, aqui está o segmento 1, aqui a veia cava inferior e as veias hepáticas aqui, né, que drenam o sangue para a veia cava inferior. Superiormente, a gente divide pelas veias hepáticas. E inferiormente, a gente divide pela veia porta. Que é essa aqui. Que eu tenho a veia hepática, a veia porta esquerda, ramo ascendente, e veia hepática direita. Tá? Então aqui eu tenho a veia hepática média, veia hepática direita, veia hepática esquerda. Então aqui eu tenho para cá lobo direito, para cá lobo esquerdo, certo? E aí eu tenho a divisão segmentar. Essa divisão é dada no sentido horário. Então, segmentos superiores 2, 4A, 8 e 7. Segmentos inferiores 3, 4B, 5 e 6. Então ela segue esse sentido aqui, ó. Olha lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Certo? Vamos lá? Olha lá. Então, exame sem contraste, eu não consigo caracterizar o território vascular. A gente precisa de meio de contraste. Então aqui, ó, veio a porta dividindo os segmentos superiores dos segmentos inferiores, tá? Aí eu tenho aqui, acho a veia cava inferior, desço o corte, tá aqui a veia cava inferior, ó. Então essa aqui é a veia cava inferior. Desci o corte. Aí, olha lá, veia cava inferior, as veias hepáticas vão drenar para a veia cava inferior, tá? Olha lá, as veias hepáticas. Então, a veia cava inferior tá aqui, certo? Aqui tá o lobo caudado, ligamento venoso, dividindo ele. Aqui estômago, tá? Os pilares do diafragma, aorta, gordura abdominal, aqui a base pulmonar, em preto, tá? E aqui a gordura do subcutâneo, certo? Onde estão as veias hepáticas? Veia hepática direita, veia hepática média, veia hepática esquerda. Olha lá, tá? Aqui eu tenho, desci o corte mais um pouco para mostrar para vocês o que divide os segmentos superiores dos segmentos inferiores, que é a veia porta. Olha aqui, tá? E aqui eu tenho a fissura do ligamento falciforme, certo? Aqui vem a cava inferior, aqui o lobo caudado, beleza? Tá? Então vamos lá. Segmentos superiores à veia porta, segmentos 2, 4A, 8 e 7. Segmentos inferiores à veia porta, segmento 3, 4B, 5 e 6, tá? Então fica assim. Olha lá, gente, daqui para cima, segmentos superiores, desse corte para baixo, segmentos inferiores. Então, olha lá, subiu o corte, aí eu tenho, ó, veia hepática média, dividindo aqui o lobo direito. Então, a direita da veia hepática média, o lobo direito. A esquerda da veia hepática média, o lobo esquerdo. Tá aqui, tá? O lobo direito é dividido em dois pela veia hepática direita. Então, dividir aqui, certo? Essa divisão aqui, ó, a gente também caracteriza como linha de Kentley. É um marco anatômico para cirurgia hepatobiliar, certo? E aí eu tenho, ó, veia hepática esquerda dividir também em dois. Então, 2 segmentos para cá, 2 segmentos para cá. Então, são segmentos superiores, 2, certo? 4
A, 8, 7. São os segmentos superiores, tá bom? Olha lá. 2, 4A, 8 e 7. Beleza? Certo? A gente até divide aqui esses segmentos como segmento superior anterior, que é o 8, segmento superior posterior, que é o 7, segmento superior lateral, que é o 4A, segmento superior medial, que é o segmento 2, certo? A nomenclatura correta para esses segmentos. Quando eu desço o corte, ó, olha lá, desci, aí vem a porta. Toda vez a porta para baixo são os segmentos inferiores. Então eu tenho o segmento 3, aí 4B, 5 e 6, que são também chamados de segmentos. Divido aqui, aqui e aqui. Ó, segmento inferior posterior, segmento inferior anterior, segmento inferior lateral, segmento inferior medial, que é o segmento 3. Então, dessa forma, a gente segmenta o fígado pela tomografia computadorizada. E, por fim, o segmento 1, que é o segmento do lobo caudado, tá? Que tem como limite aqui a fissura do ligamento venoso e a veia cava inferior. Beleza, pessoal? Era isso aí, tá? A nossa aula, a gente encerra a nossa semana de estudos intensivos em radiologia. Gostaria de mais uma vez agradecer pela presença, agradecer pela parceria de sempre, tá? E que fiquem todos com Deus nesta pandemia. Que Deus os abençoe. Abraços e até mais.